Essa semana, produtores culturais e artistas ligados à música sertaneja foram até o presidente Jair Bolsonaro em Brasília para pedir o fim da meia entrada em eventos culturais. Os sertanejos estão certos. Quer entender por quê? Então já deixa o seu like, faz sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e assiste o Livros Notícia de hoje. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. João Neto e Frederico, Henrique e Juliano, Teodoro e Sampaio, vários cantores sertanejos acompanhados do locutor de rodeios cuiabano Lima e ainda do humorista Dedé Santana, famoso integrante do antigo grupo Os Trapalhões de comédia, fizeram parte de uma comitiva de artistas e produtores culturais que foram até o presidente Jair Bolsonaro essa semana manifestar apoio político e apresentar algumas demandas da classe. Eu vou ignorar a parte do apoio político, porque, enfim, vocês estão cansados de saber o que é que a gente do Livres acha sobre o conteúdo político do governo Bolsonaro. A gente vive em tempos estranhos e tem até cartunista da Folha que atribui nazismo a artistas que, vejam que coisa criminosa, preferem cuidar da sua arte a ficar dando palpites na política. Então, deixa eu dizer aqui o óbvio. Também é o fato de que alguns cantores sertanejos tenham apoiado Bolsonaro significa só e tão somente isso mesmo, que alguns cantores apoiaram Bolsonaro. Não sejam coletivistas, não generalizem, não quer dizer que todos os cantores sertanejos apoiem Bolsonaro e muito menos quer dizer que esses cantores sertanejos sejam os responsáveis pelas besteiras que o Bolsonaro fala, né? Enfim. Dito óbvio, vamos para o que realmente importa no Livros Notícia de hoje. Entre as demandas dos produtores e artistas, o que mais chamou a atenção de todo mundo foi o pedido para que Bolsonaro paute o fim da famosa meia entrada para eventos. E essa demanda é ótima, porque a meia entrada é uma ideia muito ruim. É sobre ela que a gente vai falar hoje. Como várias ideias muito ruins arraigadas no Brasil, a origem da meia entrada aqui remonta a 1939, ou seja, Getúlio Vargas, ele mesmo, o ditador de inspiração fascista que perseguiu, prendeu, torturou e matou adversários e praticamente inaugurou no Brasil uma face do populismo que existe em tantas partes do mundo. Getúlio Vargas foi o primeiro populista brasileiro e os populistas costumam defender propostas que criam benefício, muitas vezes ilusório, para um setor à custa de todos os outros. E o benefício costuma ser para uma categoria que serve de base de apoio para esse político e o custo é pago pelos outros, especialmente pelos mais pobres. É o caso, por exemplo, da CLT, que até hoje condena 4 a cada 10 brasileiros a viverem na informalidade à margem da lei. A política de meia entrada começou a valer na época de Vargas para estudantes, ao longo do tempo foi sendo ampliada. Alguns governos estaduais levaram a meia entrada, por exemplo, para professores, policiais militares, em alguns lugares até para jornalistas, seja em cinema, teatro ou shows, né? Depois disso também virou moda que alguns bancos ofereçam meia entrada para os seus clientes. Enfim, o ponto é, por que isso é ruim? Para entender melhor, a gente vai ouvir agora a explicação do economista Leonardo Regazzini, professor de economia da UFAM e conselheiro do Livres. Fala, mano. Fala, pessoal. Bom, política de meia entrada é um tema recorrente no Brasil, né? Tem sempre alguém propondo alguma coisa nesse sentido. E eu tenho certeza que muita gente que apoia esse tipo de política faz cercado das melhores intenções. O problema é que muitas vezes a gente não vê as consequências desse tipo de política, né? O Bastiat tem um ensaio do século XIX chamado O que se vê e o que não se vê,
no qual ele aborda o fato de que muitas vezes alguns fenômenos econômicos ficam sob a superfície. Eu acho que se trata bem do caso para esse debate em torno da meia entrada. Porque sempre que o governo determina um desconto compulsório, uma isenção, algum tipo de privilégio a um determinado grupo, é claro que as empresas vão tentar repassar o custo criado para aqueles usuários ou para aqueles consumidores não contemplados pela política. Então, ato contínuo que tende a acontecer é que o grupo privilegiado ele vai agradecer ao político, vai ser grato ao político, enquanto o grupo prejudicado, em geral, costuma dirigir a sua ira para a empresa. Fala, aumentou o preço, aumentou o preço do ingresso. É por isso que esse tipo de política costuma fazer muito sucesso com os políticos, porque permite a eles o exercício daquilo que os mais velhos chamavam de cortesia com o chapéu alheio, né? Então, esse tipo de política tem se transformado em algo cada vez mais recorrente. Recentemente, em São Paulo, teve um projeto de lei para isentar médicos do rodízio municipal de veículos. Agora, um outro projeto, que já até passou na primeira votação, se não me engano, isenta também advogados do rodízio municipal de veículos. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi aprovado um projeto de lei que isenta de pedágio todos os servidores públicos do Estado. Vejam só vocês, né? Então, onde será que isso vai parar? Aqui em Manaus tem um exemplo clássico, que são os gatos de energia elétrica. É tão comum um gato de energia elétrica aqui que algumas pessoas até colocam no anúncio, nesses sites de anúncio, né? Alugo casa, tantos metros, 2 quartos, não paga luz. O sujeito se sente confortável a ponto de contar que tem um gato de energia elétrica dele no site de anúncio. Coincidentemente, Manaus tem também a conta de energia mais cara do Brasil. Então vejam só, o tamanho da ineficiência, né? Alguns projetos acabam sendo inviabilizados porque os organizadores simplesmente não conseguem otários suficientes para pagar o custo do privilégio de todos aqueles que têm direito à meia. No ano passado a gente teve um daqueles shows da turnê do Los Hermanos, que eles fazem sempre, né, a cada 5 anos, e anunciou o seguinte: nesse espetáculo todo mundo vai pagar meia. O ingresso vai custar 400, mas todo mundo vai ter direito a pagar 200. O que eles fizeram? Eles deram um bypass na lei da meia entrada, na verdade. Eles cobraram o preço cheio de todo mundo. Então começa a surgir esse tipo de solução, né? Além do problema da ineficiência, pessoal, a meia entrada, ela também costuma ter um sério problema de focalização, porque quando você concede meia entrada para todos os estudantes, alguns estudantes são pobres, não teriam condição de pagar um cinema, mas outros são ricos e vão ter esse privilégio. Enquanto alguns não estudantes, né, de fato, são ricos, teriam condições de pagar de fato mais caro no cinema, mas outras pessoas não, e elas acabam ficando alijadas de programas culturais justamente porque elas estariam na prática financiando o cinema lá do Enzo, da Marília, né, que vão chegar com o seu carro importado no Eldorado para ver um Star Wars, certo? Então é uma política que ela é muito mal focalizada. Acho que a gente tem tanta coisa para resolver nesse país. A gente tem tão pouca riqueza para alocar e a gente está alocando as riquezas de uma forma errada, privilegiando quem não precisa de mais privilégio. E eu acho que essa é a principal razão pela qual a gente precisa superar o quanto antes a lógica da política de meia entrada. Beleza, mano? Beleza, pessoal? Até a próxima. Muito obrigado, Léo. A gente vive numa democracia, todo mundo sabe, e na vida real a gente sabe que o mundo não é perfeito. Então, pode, eventualmente, ser legítimo debater um benefício para alguém. Mas esse debate precisa ser adulto. Não pode ser uma história bonitinha de faz de conta, que não existe na realidade, como se o mundo fosse cor-de-rosa. Todo benefício tem um custo. E um debate adulto traz com clareza qual é o benefício que a gente quer atingir e qual é o custo para isso. E essa conta, obviamente, deve também entrar com clareza no orçamento público. Só assim é que a sociedade pode realmente reavaliar o custo no ano seguinte e pensar, está valendo a pena? Os benefícios dessa política são maiores do que os custos dela? Esse dinheiro seria melhor gasto de outra forma? No lugar de encarar um debate de adulto, essa política, esse tipo de política populista como a meia entrada tenta criar um benefício para uma parcela da população e esconder o custo de todos os demais, o que leva a uma série de distorções, como o Léo explicou. Em resumo, acabar com a política da meia entrada é tornar um pouco mais adulto o debate sobre políticas públicas no Brasil. É um passo fundamental. Ainda não há sinalização concreta se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não levar à frente essa proposta dos cantores sertanejos, mas fica aqui o nosso apoio ao fim da meia entrada. Falando em populismo, hoje tem um evento imperdível aqui em São Paulo sobre esse tema. O grande Tom Palmer, que é um dos maiores líderes da liberdade no mundo, também uma pessoa muito importante
e responsável em grande parte pelo crescimento do movimento liberal no Brasil, está de volta a São Paulo para uma palestra gratuita com o título Populismo, o inimigo da liberdade. O evento é hoje à noite aqui em São Paulo, no Cívico, a partir das 19h30. O Livres é um dos organizadores, em parceria com outras instituições que, assim como nós, são parceiras da Atlas Network, que é, sem dúvida, uma grande incentivadora do Livres. Então, fica o convite. Espero que a gente possa se ver hoje à noite e conversar mais sobre isso pessoalmente. Esse foi o Livres de Notícia dessa sexta, 31 de janeiro de 2020. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, até mais tarde para quem é aqui de São Paulo e para quem não é, tenha um excelente fim de semana e até segunda-feira.